Este é o professor Jefferson Oliveira, professor de matemática. Ele é um homem pardo, com cabelo no estilo militar e está utilizando uma camisa de cor branca social. As mangas da camisa estão recolhidas e no seu braço esquerdo ele tem um relógio de pulso. Tem os olhos castanhos escuros e utiliza um óculos redondo. Ele está de frente ao símbolo da UEA Centro de Mídias e ao seu lado esquerdo tem a televisão interativa. Querido participante, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jefferson Oliveira e nós vamos trabalhar com a disciplina matemática e o assunto de hoje é um assunto importantíssimo na sua pretensão a adquirir vaga no concurso da UEA, tanto no SIS como no vestibular macro. Então, o assunto de hoje que nós vamos trabalhar vai ser razão, porcentagem, e aí vem grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, um assunto importantíssimo, mas é de fácil assimilação para você que está pleiteando essa vaga. Então, pessoal, vamos lá. Questão 1. Essa questão é da VUNESP 2023, que foi aplicada no concurso da UEA. Então, olha só. Bianca ganhou uma coleção com 264 revistas em quadrinhos. E após uma semana de leitura dessa revista, a razão entre o número de revistas que leu, olha só, razão entre o número de revistas que leu para o número de revistas que não leu, então revistas que leu para o número de revistas que não leu, era exatamente 3/8. Primeira semana. Na semana seguinte, ela leu dessa coleção 27 revistas que ainda não tinha lido. De maneira que a razão entre o número de revistas que Bianca leu para o número de revistas que não leu passou a ser. Então, esta é a pergunta. Ó. A razão entre o número de revistas que Bianca leu para o número de revistas que ela não leu. Então, vamos lá. As alternativas estão aí, né? 1/3, 2/3, 3/4, 3/5 e 4/5. Vamos fazer o cálculo e vamos chegar à nossa solução. Vamos lá. Após uma semana, a Bianca leu X revistas, né? Na primeira semana. Então, restaram quantos? Se o total é 264 menos X, se o total é 264, então você vai ficar com 264 menos X. Então, vou repetir para você. Após uma semana, ela leu X. Então, restaram quanto? 264 menos X, correto? Que o total era 264. E aí eu posso aplicar a seguinte proporção. X, que é a quantidade de revistas que Bianca leu, sobre 264 menos X, que é a quantidade de revista que ela não leu. Isso é igual a 3/8. Isso aí, pessoal, é uma proporção, é a igualdade de duas razões. Então, nós vamos fazer o que agora? Multiplicar os meios pelos extremos. Então, você vai ficar com 8 vezes X, 8X. Igual a 3 vezes, abre o parênteses, 264 menos X, ó. Tá? Multiplica cruzado, confere? Meio pelos extremos, né? Então, 8X igual a 692 menos 3X, que é 3 vezes 264, dá 792. Então, 8X mais 3X igual a 792. Isso dá 11X igual a 792. Então, X é 792 sobre 11, que dá 72. 72 foi a quantidade de revistas que Bianca leu na primeira semana. Então, restaram quantas revistas a serem lidas? 264 menos 72, que dá 192 revistas. Correto? Beleza? Então, X, 72, foi a quantidade que foi de revista lida na primeira semana. E restaram 192. Na semana seguinte, foram lidas mais 27 revistas. Então, restaram quantas? Ó, 192 menos 27, restaram 165 revistas que não foram lidas. Logo, a razão entre o número de revistas que Bianca leu para o número de revistas que não leu passou a ser, ó, ela leu na primeira semana 72,
E na segunda semana, 27. Então, ela leu 99 revistas. Então, a razão vai ser 99, que ela leu nas 2 semanas, sobre 165 que ela não leu. Você simplificando por 3, simplificar e dividir numerador e denominador pelo mesmo valor, 99 por 3 dá 33, 165 dividido por 3 dá 55. E simplificando mais uma vez, 33 por 11 dá 3 e 55 dividido por 11 dá 5. E a nossa resposta será 3/5, pessoal. Ok? Vamos à próxima questão. Então vamos lá, pessoal. Questão 2, ó. VUNESP 2023. Uma empresa promoveu uma atividade motivacional na qual estavam presentes 50 funcionários. Todos esses funcionários foram divididos em 3 grupos, A, B e C, de modo que o número de participantes desse grupo eram respectivamente 15, 17 e 18. Para a realização de uma determinada tarefa, 100 folhas de papel foram distribuídas entre esses grupos, de maneira diretamente proporcional ao número de participantes de cada grupo. O número de folhas de papel recebida pelo grupo com maior número de participantes, pessoal, esse problema é um problema de você dividir uma quantidade em partes diretamente proporcionais. Eu tenho 100 folhas para dividir em grupos com 15, 17 e 18. Então, quem tem mais participantes irá receber mais folhas. Então, vamos lá. As alternativas são essas: 36, 42, 40, 39 e 35. E aí, ó, o problema se trata em dividir quantidade em grandezas exatamente proporcionais, ou seja, A vai ser a quantidade que o grupo de 15 pessoas receberá, B, a quantidade de folhas que 17 pessoas receberá, o grupo 17, e C, a quantidade de folhas que o grupo de 18 pessoas receberá. Então, pessoal, a gente vai resolver da seguinte maneira. A questão significa dividir uma grandeza, um número, em partes diretamente proporcionais. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. C, que é a quantidade de papéis que o grupo de 18 pessoas, que é o grupo com mais pessoas, vai receber, vai ser igual a 100, que é a quantidade total de papéis, dividido pela quantidade total de pessoas, que é 50. Então, você vai ficar com C sobre 18, 100 sobre 50 é igual a 2, então C será 2 vezes 18, que é 36. Ou seja, o grupo com mais pessoas receberá exatamente 36 folhas de papel. Vamos para a questão 3 agora. A questão 3 é a seguinte, olha só. VUNESP 2023. Então, um aluno, ele errou 15% do total de questões de uma prova e acertou as outras 68. Entre as questões que ele errou, 25% foi por distração no momento de preencher a folha de resposta. Se esse aluno tivesse marcado corretamente as questões que errou por distração no preenchimento, o número total de questões certas em relação ao número total de questões da prova corresponderia a... Então, pessoal, isso aí é uma questão de porcentagem, tá? Então, olha só, vamos lá. Aí estão as alternativas. É uma questão sobre porcentagem. Então, o aluno, ele errou 15%. Se ele errou 15%, ele acertou 85%, que equivale a 68 questões, certo? Então, logo, 68 sobre x é igual a 0,85. Ou seja, o total de questões é 80. Mas por que acontece isso? Isso vem de uma regra de 3 simples, que é a seguinte, ó. 85% está para 68 questões, assim como 100%, que é o total de questões, está para x. Então, você multiplicando meio pelos extremos, você vai chegar o total de questões 80, ok? Tudo bem? Vamos lá, continuando. Então, como nós temos 80 questões no total e ele acertou 68,
Então, 80 menos 68, ele errou 12 questões, tá? Só que 25% dessas 12 foi por erro de distração. Então, 25% de 12 é 25 sobre 100 vezes 12. 25 vezes 12 dá 300 sobre 100. Ele errou 3 questões por distração, pessoal. Então, das 12, ele errou 3 por distração. Continuando, se o aluno tivesse marcado corretamente as questões que errou por distração no preenchimento, o número total de questões certas em relação ao número total de questões da prova corresponderia a... Então, as questões certas seriam 3 mais 68, né? Ele está considerando que as 3 que ele errou por distração foram certas, então 3 sobre 68. E o total de questões é 80. Então, vou ficar com 71 sobre 80 agora. 71 dividido por 80 vai dar 0,8875, que é 88,75%, tá? Então, seria a porcentagem resposta letra A. Ok, pessoal? Então, retornando, na aula de hoje, nós vimos conceitos e resolvemos questões sobre porcentagem, razão e proporção, equação e grandezas diretamente proporcionais. Assuntos que sempre caem nos concursos vestibulares da UEA. Então, é muito importante para o Preveste do UEA que você aprenda esse conteúdo. Então, siga o Preveste do UEA em todas as redes sociais e até a próxima com mais resolução e dicas de questões.